Em um mundo cheio de enigmas e criações bizarras da natureza, mistérios abundam e maravilhas cativantes aguardam a cada esquina. Presente nas regiões equatoriais da Ásia e África subsaariana, esse animal é tão cobiçado que virou um dos mais traficados do mundo, servindo como símbolo do lado obscuro da humanidade, embora seja pouco conhecido. Refugiando-se no abraço verde de um pântano florestal, ele prospera nas florestas tropicais úmidas de terras baixas, com focinho longo, cauda forte e garras frontais que mostram seu poder. Este mamífero do tamanho de um cachorro, com corpo de lagarto e escamas, é prova da resiliência da vida e deixa sua marca no nosso planeta. Conheça o cavaleiro fantasma do reino animal, o pangolim. Os pangolins, às vezes chamados de tamanduás escamosos, são mamíferos enigmáticos que pertencem à ordem dos Pholidota, ostentando uma linhagem tão exclusiva que resta apenas uma família sobrevivente, a Manidae, que se divide ainda em 3 gêneros notáveis: Manis, Phataginus e Smutsia. Manis reúne 4 espécies distintas da Ásia, enquanto Phataginus e Smutsia têm 2 cada uma, presentes em toda a África subsaariana. Entre todos esses representantes notáveis, a maior espécie de pangolim, o pangolim gigante, conhecido cientificamente como Smutsia gigantea, tem sua origem no gênero Smutsia. Habitando as profundezas do continente africano, essas maravilhas escamosas estabeleceram seu território em uma vasta região que atravessa as áreas equatoriais, estendendo-se das selvas intocadas da África Ocidental até as paisagens cativantes de Uganda, ampliando seu domínio desde as margens do Senegal até o vibrante mosaico de Gana, Camarões e Quênia, onde prospera no abraço das florestas tropicais úmidas de terras baixas, acrescentando um ar de mistério ao ambiente já encantador. No entanto, sem se deixar limitar, o pangolim gigante explora habitats variados, atravessando as fronteiras entre savanas, florestas e áreas cultivadas pelas mãos humanas. Como o maior da família dos pangolins, o pangolim gigante impressiona pelo tamanho, mas sua massa média segue desconhecida. Um único exemplar já foi registrado com cerca de 33 quilos. Os machos, maiores que as fêmeas, medem cerca de 1,40 m, enquanto elas chegam a 1,25 m. Adornado com uma esplêndida armadura, o corpo escamado do pangolim lembra muito a forma intrincada de uma pinha, usando escamas majestosas que vão do marrom ao marrom avermelhado, em placas duras e sobrepostas de queratina, mesma substância das unhas humanas e garras dos tetrápodes. No entanto, essas escamas, que representam impressionantes 20% do peso corporal do pangolim, apresentam diferenças estruturais e de composição distintas em relação às dos répteis. Nos pangolins recém-nascidos, as escamas começam macias e brancas, endurecendo e escurecendo com o tempo. Caracterizado por um focinho alongado, uma cauda robusta e grandes garras frontais, o pangolim gigante apresenta um perfil físico distinto. Ele tem olfato aguçado e grandes glândulas anais, indicando a importância de suas secreções e da comunicação entre os animais. A espécie se apoia nas pernas traseiras robustas durante o movimento, concentrando o peso nelas. Para proteger as garras, o pangolim enrola as patas e anda pelas bordas dos pulsos, não pelas palmas. Usando a cauda para equilíbrio, o pangolim gigante às vezes anda ereto, adotando postura bípede e desafiando normas do reino animal. Além de seu exterior blindado formidável, os pangolins possuem características notáveis que capacitam essas criaturas escamosas a conquistar as duras exigências da vida terrestre. Entre seus atributos notáveis destaca-se o comprimento impressionante de suas línguas, comparável ao de gigantes lendários como o tamanduá. Diferente das línguas comuns, presas ao osso hioide, a língua do pangolim se fixa no tórax, situada entre o externo e a traqueia, permitindo que esses seres magníficos a estendam por até 40 centímetros com um diâmetro de apenas 0,25 centímetros. Apesar da visão limitada e ausência de dentes,
Os pangolins utilizam o olfato e audição apurados para se orientar no ambiente. Como insetívoros vorazes, a maior parte da dieta deles é composta por uma deliciosa mistura de formigas e cupins, complementada ocasionalmente por outras guloseimas tentadoras, ou seja, mais insetos, incluindo suas suculentas larvas. Surpreendentemente, essas criaturas vorazes podem comer até 5 a 7 onças de insetos por dia, ou 200 gramas de insetos por dia. 70 milhões todos os anos. Esse banquete à base de insetos torna o pangolim um regulador valioso das populações de cupins em seu habitat. Na busca por insetos, pangolins usam patas dianteiras fortes para rasgar cupinzeiros e escalar árvores altas. Com garras poderosas, eles se aprofundam em árvores, solo e folhagem atrás de presas desavisadas. Com línguas longas e exploratórias, eles se aventuram nos túneis dos insetos, usando saliva pegajosa para capturar formigas e cupins, presos impotentes aos apêndices do pangolim. Wink Wonk. Algumas espécies, como o pangolim arborícola, usam astutamente a cauda robusta e preênsil para se pendurar nos galhos e retirar a casca, revelando refúgios de insetos escondidos. Após comer, pangolins dependem novamente de sua língua e das estruturas do estômago para sustentar sua dieta insetívora. Como mencionado anteriormente, eles não possuem dentes e, consequentemente, não têm a capacidade de mastigar. Essas criaturas encontraram uma solução inteligente. Durante a busca por alimento, eles ingerem gastrolitos, pequenas pedras que se acumulam no estômago e ajudam a triturar formigas e cupins. A moela, parte especializada do estômago, é revestida por espinhos de queratina, como o corpo, e aumenta a capacidade do pangolim de triturar e digerir presas. Os pangolins são principalmente noturnos, com apenas uma espécie, o pangolim de cauda longa, que também permanece ativo durante o dia. Enquanto seu semelhante dorme durante as horas de sol, confortavelmente enrolado em forma de bola, exibindo o fenômeno conhecido como enrolamento em bola, o pangolim de cauda longa enfrenta a claridade sem medo. Quando enfrentam um perigo iminente, os pangolins abandonam o instinto de fugir ou lutar. Em vez disso, eles ficam imóveis, assumindo novamente a poderosa postura de bola protetora. Suas escamas, semelhantes a uma armadura, se entrelaçam, formando um escudo impenetrável, enquanto seus rostos delicados permanecem protegidos sob a armadura da cauda, servindo como um forte impedimento para possíveis agressores. Este pangolim, que procura alimento na terra, é de repente atacado por 2 ágeis predadores felinos. Percebendo a ameaça, o pangolim rapidamente adota sua defesa, enrolando-se em uma bola de proteção e pressionando-se contra o chão. Os leões, diante dessa notável demonstração de autopreservação, se deparam com um escudo impenetrável de formidáveis escamas espinhosas. Suas tentativas de achar um ponto fraco falham enquanto mordiscam e mordem a armadura do pangolim. Imperturbável, o resiliente pangolim simplesmente faz o que sabe, permanece enrolado em uma bola, suportando firmemente os ataques inúteis que acabam cessando após algum tempo, deixando o pangolim retomar cautelosamente sua posição normal, vitorioso por ter sobrevivido. Na disputa por parceiros, pangolins mostram grande tenacidade. Quando adversários se aproximam, essas criaturas viram bolas de fúria e atropelam inimigos com força. Suas caudas viram porretes para impor dominância ou afastar inimigos, além da arma secreta do pangolim, uma substância química forte e nociva, liberada por glândulas próximas ao ânus. Peidos. Ok, não exatamente, mas esse ataque olfativo, semelhante ao spray de gambá, é uma arma poderosa que permite ao pangolim fugir de predadores e marcar território. Seus antigos mecanismos de defesa os protegeram de predadores por eras, mas um adversário inesperado surgiu nos tempos modernos, o caçador furtivo e insidioso. Estimativas preocupantes revelaram que, entre 2006 e 2015, mais de 1 milhão de pangolins foram vítimas de caçadores implacáveis que buscavam explorá-los para obter lucro.
Esses pangolins, retirados de seus habitats, foram traficados mundialmente, tornando-se o animal mais traficado do planeta. Em outro relato desanimador, aproximadamente 20 mil pangolins africanos sofreram um destino cruel em 2017, quando suas vidas foram brutalmente tiradas por causa de suas escamas altamente cobiçadas. O motivo é que o enigmático pangolim está cercado por folclore antigo e equívocos medicinais. Em algumas comunidades locais, uma série de crenças persiste, atribuindo poderes místicos ao pangolim. Alguns desses mitos dizem que o pangolim pode trazer chuva, afastar leões e expulsar espíritos malignos. As escamas dessa criatura são moídas e prescritas como remédio tradicional na China, mesmo sem evidências científicas de eficácia contra artrite, convulsões, epilepsia, dores menstruais e feridas. Tragicamente, o efeito cumulativo desses mitos predominantes e alegações não verificadas causou um impacto severo na população de pangolins. Observa-se diariamente a queda constante de seus números, aproximando-os do limite da extinção. Diante da urgência, a lista vermelha da IUCN classifica o pangolim como vulnerável e o tamanho de sua população segue não confirmado. Além das dificuldades, a reprodução dos pangolins aumenta sua vulnerabilidade. Essas criaturas notáveis, conhecidas por sua natureza solitária, se reúnem apenas com o propósito de bem, acasalar, produzindo apenas um filhote por ano. Esse encontro íntimo geralmente ocorre à noite, quando pangolins machos e fêmeas se encontram perto de um poço d'água, piscadela. O período de acasalamento, geralmente anual, costuma ocorrer no verão ou outono, embora o momento exato seja incerto. Curiosamente, os machos não buscam ativamente parceiras, mas marcam território com urina ou fezes para serem encontrados pelas fêmeas. Atraente. Apesar da luta do pangolim pela sobrevivência, essas criaturas são totalmente inofensivas para humanos. Nunca houve relatos de pangolins atacando pessoas. Pelo contrário, em qualquer encontro, é o pangolim que recua de medo, movido por um medo instintivo. Assim, se o destino o colocasse frente a frente com uma dessas criaturas extraordinárias, pode ter certeza de que o pangolim assustado sentiria muito mais apreensão do que você. Eles são fofos. Obrigado por assistir. Até a próxima.